Mateus 26, de 31 a 35, e depois do 69 até o 75. Você pode compartilhar a sua Bíblia com quem estiver perto de você, para que todos possam acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Vamos lá? Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. E Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Pedro, agora no verso 69, Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. E depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se levantou, ou se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Amém? Meus amados, nós temos diante de nós uma das situações mais marcantes na vida de Pedro. Aquele Pedro que nós conhecemos. Aquele Pedro impetuoso, destemido. Aquele Pedro que foi usado por Deus para que, em uma mensagem, 3.000 pessoas se convertessem. A primeira mensagem da igreja após a chegada do Espírito Santo. E então, esse Pedro passou por momentos angustiantes, momentos difíceis, passou por momentos de altos e baixos, como todo ser humano passa. Passou por momentos adversos. Esse Pedro triunfante que nós encontramos no livro de Atos, fracassou no livro de Mateus. Fracassou. E nós gostaríamos de pensar com vocês como é que Deus lida com o nosso fracasso, como é que Deus trata do nosso fracasso, e também alguns princípios para não fracassarmos. Para não fracassarmos. Assim como Pedro, nós podemos fracassar em muitas coisas. Pedro fracassou no seu testemunho cristão. Podemos fracassar em muitas outras coisas. Podemos fracassar num propósito simples que nós alimentamos no nosso coração e não conseguimos cumprir. Podemos fracassar no cuidado com a nossa saúde. Podemos fracassar em alguma prova que tenhamos feito. Podemos fracassar de muitas formas. O Rick Warren diz que um fracasso pode tornar-se um degrau para o sucesso. Guarde isso. Um fracasso pode tornar-se um degrau para o sucesso. Para que não venhamos a fracassar, precisamos tomar algumas medidas de segurança, algumas precauções. A primeira delas, vamos ver então alguns princípios, primeiramente, para não fracassar, e depois, por último, como Deus trata com o nosso fracasso. Como é que Deus lida com o nosso fracasso e como nós devemos lidar também. Primeiramente, para não fracassar, não confie em si mesmo. Não confie em si mesmo. Verso 33 de Mateus, capítulo 26, Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Ainda que todos te abandonem,
eu nunca te abandonarei. Essa semana, Deus me deu a oportunidade de fazer uma arrumação num armário aqui no gabinete. Eu estava com medo de enfrentar aquele armário, confesso a vocês. Que era um material de muito tempo. Você tem esses armários assim em casa, não tem? Que você não quer nem abrir, não é verdade? Com medo que vai encontrar lá e vai gastar muito tempo. Eu gastei quase que 2 dias trabalhando para organizar aquele armário, para jogar uma caixa imensa de papelão, de papel, cheia, lotada de papel, né? Aquela maquininha que vai cortando o papel, triturando o papel, ela trabalhou tremendamente essa semana aqui. E eu resolvi guardar aquilo que eu tinha como anotação à mão. Porque na minha cabeça, se está à mão, é porque não foi digitado. O que estava digitado, o que estava impresso, eu tenho no meu arquivo eletrônico. Mas aquilo que está à mão, não está. Então é coisa antiga. E eu achei algumas anotações que eu escrevi, o que anotei, de uma mensagem, de um texto a respeito de Jacó. E lá no meio das anotações, vocês se lembram de Jacó, que Jacó teve uma briga com Deus. Lembram disso? Você nunca teve briga com Deus, não, né? Você nunca brigou com Deus, né? Nunca ficou zangado com Deus, né? Pois é, Jacó teve. Você não, mas Jacó teve. Jacó teve lá em Peniel. Ele lutou com Deus e saiu mancando. E naquelas minhas anotações, eu anotei uma palavrinha, uma frasezinha do Russell Shedd, em que ele diz o seguinte: tome cuidado com quem não manca. Nos seus relacionamentos, prefire quem manca. Tome cuidado com quem não manca. Quem manca é porque foi tocado por Deus. E vai se lembrar disso o resto da vida. Os filhos de Israel não comiam mais a juntura da coxa de qualquer animal, porque se lembravam de Israel, porque se lembravam de Jacó. Tome cuidado com quem não manca. Quem não manca tem nariz empinado. Quem não manca, confia em si mesmo. Quem não manca diz, eu nunca te abandonarei. Eu nunca vou fazer nada de errado. Quem não manca, não reconhece os seus erros, não reconhece suas falhas, tem facilidade de apontar o erro dos outros. Mas os seus, jamais vai reconhecer. Tome cuidado com quem não manca. Para não fracassar, meu amado, não confie em si mesmo. Não confie na sua própria capacidade. Ouça a advertência de Jesus. Jesus advertiu Pedro. Pedro se encheu de si e disse, jamais te abandonarei. Jamais vou fazer isso. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Não somos capazes por nós mesmos de confessá-lo. Não somos. Por nós mesmos nós vamos negá-lo muitas vezes. Por isso a palavra de Deus nos diz ali em Provérbios 3, verso 5. Você pode ler ali comigo? Vamos ler juntos? Confie no Senhor e não em seu próprio entendimento. Não confie em si mesmo, confie no Senhor. O seu eu tem que estar ali, olha, na cruz. O meu eu tem que estar ali, na cruz. E da cruz jamais deveremos descer. Para dizermos como Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quantas vezes deixamos que o nosso eu tome o nosso lugar, tome o lugar de destaque no nosso coração? Quantas vezes nos julgamos capazes de fazer isso ou aquilo? Eu não vou falhar, eu não vou errar, eu não vou fracassar, deixe isso comigo. Isso é muito perigoso. Os outros fracassam, os outros erram, mas eu não.
Tome cuidado com quem não manca. A palavra de Deus nos diz que maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Quando a palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no homem, ele não está apenas se referindo ao fato de você confiar em outras pessoas. Tá? Mas ele está também se referindo ao fato de você confiar em si mesmo. Você também é um ser humano, assim como as pessoas que estão ao seu redor. E por isso, eu e você precisamos confiar no Senhor. Porque se depender apenas de nós, não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Pedro disse, eu estou pronto. Essa é uma expressão de Pedro. Eu estou pronto para ir contigo até a morte. Eu estou pronto para isso, aquilo e aquilo outro. Tenha cuidado também com quem diz, eu estou pronto. Porque, via de regra, a gente não está pronto para nada. Por maior que seja a nossa capacidade para alguma situação na vida, para algum assunto, e que a gente possa dizer, não, eu sou capaz disso, eu estou pronto para isso. Tome cuidado com isso. Pedro disse, eu estou pronto. Nenhum de nós está totalmente pronto. Pode estar um pouco pronto, mas totalmente não. Nós sempre careceremos da graça de Deus, sempre teremos que buscar a ajuda do Senhor. Não podemos achar que estamos prontos, precisamos sempre contar com a ajuda do Senhor, porque é Ele quem nos auxilia nas nossas batalhas, nas nossas lutas, porque não podemos confiar em nós mesmos, precisamos vigiar e orar, e buscar ao Senhor nosso Deus. Ali no jardim de Getsêmani, Jesus orou com seus discípulos. Antes de ser preso, Jesus chamou seus 3 amigos mais íntimos e os convidou a orar. E quando Jesus terminou de orar, os encontrou de que forma? Dormindo. E Jesus disse, vigiem e orem, para que não entrem em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, dentro de nós, lá no nosso espírito, lá no nosso íntimo, existe aquela vontade de acertar, aquela vontade de fazer o que é agradável a Deus, aquela vontade de alegrar o coração de Deus. Isso existe dentro de cada um de nós. Mas a nossa natureza humana é fraca. A nossa carne é fraca. E o William Barclay diz que a carne é o inimigo interno que abre a porta para o inimigo que está do lado de fora. O ser humano luta com 2 inimigos, um que está dentro dele e um que está fora dele. O que está dentro de nós é a nossa natureza humana. É a nossa natureza pecaminosa, contaminada pelo pecado, pelo vírus do pecado. Esse vírus que entrou na raça humana lá no Jardim do Éden, que contaminou Adão, que contaminou Eva e todos os seus descendentes, e nós todos somos descendentes de Adão. Mas glória a Deus, porque em Jesus Cristo nós temos um segundo Adão. Está lá em Romanos capítulo 5. Cristo é o segundo Adão para gerar uma nova nação, para gerar uma nova raça, não contaminada pelo pecado, mas certamente restaurada pela graça e pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. Não confie em si mesmo, confie no seu Deus. Ele vai lhe conduzir em triunfo pela sua graça e pelo seu favor. Segundo lugar, para não fracassar, obedeça a ordem de Jesus. Qual foi a ordem de Jesus? A ordem está aqui, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca.
palavra de Deus nos diz em Romanos 13, verso 11, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Este é o momento de acordar. Jesus encontrou os discípulos dormindo. Hoje pela manhã nós assistimos aqui os radicais fazendo uma encenação de uma igreja que dormia, enquanto tudo acontecia ao seu redor. Nós não vamos impactar a nossa nação, nós não vamos impactar a nossa cidade, nós vamos perder as oportunidades que Deus está colocando diante de nós, aquelas bolas quicando na nossa frente com gol vazio, nós vamos perder. Se nós continuarmos dormindo, se nós estivermos dormindo. Mas se nós acordarmos, queridos, Deus vai fazer coisas tremendas. Então, ouça a voz de Jesus, ouça a orientação de Jesus. Jesus está mandando você acordar, Jesus está mandando você se levantar. E talvez isso implique levantar-se de madrugada. E se Deus fizer isso com você, levante-se e comece a orar. Talvez isso represente acordar um pouco mais cedo para ter mais tempo para orar. Talvez isso represente outras coisas na sua vida, mas você precisa gastar mais tempo com Deus em oração. Jesus disse a Pedro e aos seus demais companheiros, vigiai e orai. Essa é a ordem de Jesus para mim e para você. Para não fracassar, nós precisamos andar de joelhos. Para não fracassar, nós precisamos dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor e buscar a sua face continuamente. Como é que está a sua vida de oração? Como tem sido o seu tempo com Deus em oração? Terceiro lugar, querido, para não fracassar, não se esqueça da palavra de Jesus. Mateus 26, verso 75, há uma advertência de Jesus, mais direta, Pedro. Pedro, você vai me negar. E Pedro diz, não, eu não te negarei, eu não vou te negar, de jeito nenhum. Jesus avisou a Pedro que ele iria ser provado e que ele poderia fracassar nessa provação. Pedro se esqueceu do aviso de Jesus. Quantas vezes nós nos esquecemos dos avisos de Jesus? Quantas vezes nós nos esquecemos das advertências de Jesus? Quantas vezes nos esquecemos da palavra de Jesus? O Senhor veio ao nosso encontro, ministra a sua palavra, compartilha as suas promessas e a gente se esquece. Se absorvêssemos pelo menos uma pequena parte do tanto que Deus tem falado, do tanto que Deus tem ministrado ao nosso coração, certamente a nossa vida seria diferente, certamente a nossa vida seria outra. Infelizmente, em muitas ocasiões, não absorvemos, não tomamos posse, não nos apropriamos da palavra do Senhor. Muitas vezes o Senhor tem nos advertido e nós não damos a mínima para Ele. E o Senhor nos adverte porque deseja o nosso bem, porque deseja o melhor para nós, porque deseja que sejamos firmes na sua palavra. Precisamos nos lembrar da palavra de Deus, pois a nossa consciência nem sempre está afinada com os propósitos de Deus. Às vezes estamos caminhando numa direção enquanto Deus está caminhando em outra. Às vezes estamos valorizando aquilo que Deus despreza. Às vezes não percebemos que estamos nos afastando dos propósitos de Deus. Pedro negou a Jesus. Quantas vezes, irmãos? 3 vezes. Mas depois da primeira vez ele percebeu que tinha negado a Jesus? Depois da segunda vez ele percebeu que tinha negado Jesus já 2 vezes? E depois da terceira vez ele percebeu porque o galo cantou. Aí caiu a ficha. Aí ele se lembrou. Davi adulterou com Batseba. Por conta dessa relação fora do casamento, houve uma gravidez.
9 meses depois, e Davi fazendo uma lambança atrás da outra, porque ele não se contentou em adulterar com aquela mulher. Quando ele soube que ela estava grávida, ele providenciou a morte do seu próprio marido para encobrir o seu pecado. 9 meses se passaram com a consciência de Davi anestesiada. Até um dia em que o profeta Natã foi fazer uma visita. Até um dia que o pastor bateu a porta e foi fazer uma visita. Aquelas visitas assim, meu irmão, que eu vou te dizer. Só a graça de Deus. Só a graça do Senhor. Só a graça do Senhor. Hoje eu estive com um irmão que me ligou na quarta-feira, que era meu aniversário. Pastor, eu liguei para o senhor, que era seu aniversário. O senhor me bateu com um chicote, com um cajado. Eu falei, meu filho. Está todo feliz, parabenizando o senhor pelo aniversário. O senhor veio com cajado, com chicote, apanhei feio. Falei, fazer o quê, né? Você pediu para ter um pastor, né? Tem que ter um pastor, né? Pastor não amansa só a ovelha, não, né? Às vezes ele dá uma varada também na ovelha, né? Até para saber quem é a ovelha, né? A ovelha. Você sabe daquela história do rebanho que tinha um lobo, não sabia disso? Um pastor jovem e tal, estava lá com seu rebanho muito bonitinho. Todo dia de manhã amanhecia uma ovelha morta. E ele não sabia mais o que fazer. E aí ele foi falar com um pastor experiente, o pastor experiente virou para ele e disse, olha, tem um lobo aí no meio do seu rebanho. Que isso, pastor? Tem um lobo no seu rebanho. Como que tem um lobo no meu rebanho? Tem um lobo. Você vai fazer o seguinte, hoje à noite, quando você recolher as ovelhas no curral, você vai dar uma varada em cada uma. Ovelha que a ovelha aguenta a varada. Aí você vai ver a diferença. Ele foi, né, fez exatamente, né? As ovelhas foram passando e ele com aquele coração arrebentado, dando uma varada em cada ovelha. Até uma hora que teve uma lá, meu irmão, que virou, uau, era o lobo disfarçado de ovelha. E era esse lobo que estava acabando com o rebanho dele. O pastor foi visitar o rei. E chegou lá e disse, majestade, eu tenho uma história para lhe contar. Qual é a história? Numa determinada cidade do teu reino, existiam 2 homens, um rico e um pobre. Ah, é? É. E o rico tinha um monte de ovelha. O pobre só tinha uma. Chegou um amigo na casa do rico. E ao invés do rico pegar uma ovelha do seu rebanho, o que ele fez? Ele pegou a ovelha do pobre, seu vizinho. Como assim? Esse homem é digno de morte. Majestade, só lamento dizer que esse homem é o senhor. Eu? O senhor. O senhor poderia ter quantas mulheres o senhor quisesse. O senhor tem um harém aqui. Por que o senhor tinha que se deitar com a mulher de Urias? Ele só tinha uma. Mente anestesiada. 9 meses para a ficha cair. 9 meses. A criança já tinha nascido. 9 meses. Dormindo. Pedro negou Jesus a primeira vez e nem aí. Continuou na boa. Pedro negou Jesus a segunda vez, na boa. Tudo certinho. Minha vida está maravilhosa. Negou Jesus a terceira vez. Quando o galo cantou, é que ele lembrou. Ah, meu Deus. Jesus me avisou. Jesus me advertiu e eu esqueci. Não se esqueça da palavra de Jesus. Só que tem um detalhe, para você não se esquecer da palavra de Jesus, você precisa ler a palavra de Jesus.
Se você não ler a palavra de Jesus, se você se contentar com aquele chutômetro, né, que você faz, de repente, quando precisa tomar a decisão, e abre a Bíblia com o olho fechado e bota o dedo lá, meu irmão. Se você se contentar com isso, você vai estar perdido. Vai estar perdido. Não que Deus não possa usar uma palavra dessa forma. Pode. Estou aqui para limitar o poder de Deus, mas isso é exceção. A regra é que você se lembre da palavra. Jesus disse, quando vier o Espírito Santo, Ele vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Se você não ler a palavra de Jesus, você não vai se lembrar na hora certa, no momento certo, daquilo que se aplica à sua situação. O Espírito de Deus vai trazer à sua mente aquilo que você já leu e que se aplica à sua necessidade do momento. Então, por isso, você precisa ler a palavra. Você precisa acordar de manhã cedo e ler a palavra de Deus. Você precisa ler no trem, ler no ônibus, ouvir a palavra. Tem arquivos hoje, graças a Deus, eletrônicos, e você pode perfeitamente ir no trem ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra do Senhor, para não se esquecer da palavra. Não podemos esquecer que é o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com o Senhor, que vai fazer toda a diferença na hora da provação. Quarto lugar, para não fracassar, siga Jesus de perto, meu irmão. Siga Jesus de perto. Texto paralelo de Lucas. Na mesma história, dentro dos evangelhos sinóticos. Sinóticos são aqueles evangelhos que têm a mesma ótica. Mateus, Marcos, Lucas, né, têm a mesma ótica. Foram escritos dentro da mesma perspectiva. João já tem uma ótica diferente. Por isso, nós consideramos os 3 primeiros evangelhos como evangelhos sinóticos, que são evangelhos que têm a mesma ótica, têm a mesma perspectiva. Então, o texto de Lucas 22 é um texto paralelo ao texto de Mateus. E ali, Lucas 22, verso 54, diz que depois que Jesus foi preso, Pedro passou a segui-lo de longe. De longe. Não venceremos, amados, os desafios da vida seguindo Jesus de longe, como meros observadores. Pedro resolveu ficar de longe apenas vendo o que ia acontecer. Jesus não quer que você seja um mero observador daquilo que está acontecendo. Há uma estatística triste, mas que é uma realidade, de que 20% nas igrejas, em geral nas igrejas, trabalham e 80% observam. E muitas vezes criticam os 20%. Você quer ficar no time que está trabalhando, que está servindo, ou quer ficar no time que está só observando e criticando? Ah, meus amados, Pedro seguiu Jesus de longe, e quando a gente segue Jesus de longe, só observando, é porque a gente não quer se comprometer com ele. A gente não quer se envolver com ele. Esse tipo de relacionamento não fará diferença na nossa vida. Não fará diferença. Mas em quinto lugar, para não fracassar, no caso de já ter fracassado, reconheça as suas falhas e mude de atitude. Tudo que nós falamos até aqui, esses 4 itens primeiros, foram para você não fracassar. Mas se você reconhece que em algum momento da sua vida você fracassou, ou se você está vivendo uma situação de fracasso, ou se você vier a enfrentar uma situação de fracasso, reconheça as suas falhas e mude de atitude. Mude de atitude. Diz o texto lá em Lucas 22 que Jesus estava lá no pátio da casa do sumo sacerdote e na hora que o galo cantou, Jesus olhou para Pedro, Pedro olhou para ele e ele começou a chorar. O galo cantou na sua consciência.
E Pedro começou a chorar amargamente. Não foi um choro qualquer. Diz a Bíblia que ele começou a chorar amargamente. O Senhor olha para nós também quando fracassamos. O seu olhar para nós é um olhar revelador. Quando olhamos para o Senhor, enxergamos o nosso pecado, enxergamos as nossas falhas, mas o olhar do Senhor também é compassivo. Ele não é apenas revelador para nos revelar onde nós falhamos, e quando Deus revela aquilo que nós fizemos de errado, é porque Ele quer que a gente mude o rumo da nossa vida. Diferente do nosso adversário, que nos revela aquilo que fizemos de errado para nos acusar, para nos destruir, Jesus nos revela aquilo que fazemos de errado para consertar a nossa vida. Para nos dar uma nova perspectiva, para dizer, olha, você errou, mas eu tenho um novo caminho para você. Você não precisa errar mais, você não precisa cometer mais esse erro. Você pode seguir uma nova vida daqui para frente. É isso que Jesus faz com a gente. O olhar de Jesus é um olhar revelador, mas é um olhar também compassivo. Quando olhamos para o Senhor, recebemos o seu perdão, recebemos a sua compaixão. Podemos até nos desculpar com o Senhor, mas o que Ele espera de nós é que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Reconhecer as falhas, mudar de atitude poderia ser simplesmente resumido em uma palavra: arrependimento. E arrependimento é a primeira palavra do Evangelho. A primeira palavra que Jesus pregou foi arrependei-vos. Arrependei-vos. É a primeira palavra. Pedro saiu para chorar e a sua vida não foi mais a mesma daquele choro. Que não foi um choro de simples remorso, mas foi um choro de arrependimento. Um choro que o levou a mudar de vida e fazer com que ele se tornasse instrumento para a conversão de milhares de vidas de pessoas no movimento cristão, no início do movimento cristão. Ele chorou e mudou de atitude. Deus espera que reconheçamos as nossas falhas também e mudemos de atitude. Pedro caiu em si. Como precisamos cair em nós mesmos? Como precisamos cair na real? Encarar a nossa realidade diante de Deus. Como precisamos fazer uma análise profunda da nossa vida? Lá no chiqueiro, o filho pródigo caiu em si. E disse, eu estou aqui disputando comida com os porcos, enquanto os empregados do meu pai têm fartura. Quer saber de uma coisa? Eu vou me levantar e vou voltar para casa. E vou dizer ao meu pai, pai, eu não sou digno de ser chamado mais o teu filho. Trata-me como um dos teus empregados, por favor, pelo menos como um dos teus empregados. Mas, para surpresa daquele filho, o que ele encontra é um abraço acolhedor, é um abraço restaurador. E é isso que Deus faz com a gente quando a gente fracassa. É isso que Deus faz com a gente. Mudar de atitude é o que Deus espera de mim e de você. Aquele Davi, que fez aquelas lambanças lá no passado, que adulterou com uma mulher e mandou matar o marido dessa mulher, para encobrir o seu pecado. Esse Davi fez uma oração, que está lá no Salmo 51. E ele disse, ao coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Glória a Deus por isso. A restauração da vida está ao alcance de uma oração. De uma oração. Porque é um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Você pode dizer para quem está perto de você? Pode dizer para o seu irmão? Diga aí para o seu irmão, aí perto lá na galeria. Vire para o seu lado e diga, há um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Diga mais uma vez. Há um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Amém, gente? Deus não desprezará. Se você fracassar, aceite o perdão de Deus. Aplique as lições do fracasso
para o êxito. Veja as causas do fracasso. Quando a gente lida apenas com as consequências, a gente continua vivendo os mesmos problemas. Isso é no casamento. Casal que lida somente com as consequências, ele vai ter sempre os mesmos problemas. Porque enquanto ele não atacar a causa que está gerando o problema, ele vai ter sempre os mesmos problemas. Enquanto você não ficar tomando simplesmente analgésico para baixar a sua temperatura, não vai resolver nada. Mas a partir do momento que você tomar, né, um antibiótico, um anti-inflamatório para tratar a infecção, aí a coisa vai resolver. Você precisa atacar a infecção. Onde há infecção? Nos meus relacionamentos. Onde há infecção? No meu casamento, na minha família. Onde há infecção? Na minha vida. Você precisa tratar isso aí. Então, aplique as lições do fracasso. Cresça com ele. O fracasso pode ser um degrau para o sucesso, como vimos lá no início, aquela frase de Rick Warren. Veja as causas do fracasso. Aceite o fracasso como um fato na sua vida, não como um modo de vida. O fracasso é um acontecimento, não um indivíduo, não é uma pessoa. É algo que você faz, que você realiza, não aquilo em que você se transforma. O fracasso é um acontecimento, não é uma pessoa. Fracassar é uma coisa, ser um fracassado é outra coisa completamente diferente. O que você está tratando é uma situação na sua vida que você pode olhar como marca do fracasso, mas eu quero encorajar você a olhar como marca da graça de Deus, porque se o fracasso foi grande, a graça de Deus foi maior. A graça de Deus foi maior para restaurar, para tratar. Então, o fracasso é um acontecimento, ele não é uma pessoa, não é um indivíduo. É algo que você faz, que você realiza, não é algo em que você se transforma. Levante-se do seu fracasso e recomece. E recomece. Recomece por quê? Porque Jesus, querido, vem ao nosso encontro em meio ao nosso fracasso. João 21 tem uma expressão muito interessante. Se você observar o capítulo 20 de João, parece que João termina o livro todo. Parece que o livro de João vai só até o capítulo 20. Ele, no capítulo 20, termina dizendo: eu tinha muitas outras coisas para escrever, tinha muitas outras coisas para falar e tal. Então, parece que o livro acaba ali. Parece que o capítulo 21 é um adendo, né, é um PS. Parece que João está dizendo assim: olha, espera aí, antes de acabar, eu preciso contar uma coisa. Sabe aquele Pedro que negou Jesus? Olha só o que Jesus fez com ele. Esse Pedro fracassado, no capítulo 21, chama seus amigos para pescar. E há alguns autores que dizem que Pedro, quando disse eu vou pescar, ele estava dizendo: eu vou pescar porque eu não sirvo para fazer mais nada. Eu sou um fracassado. Eu vou pescar porque pelo menos pescar é algo que eu sei fazer, porque pescar gente, como Jesus disse para eu fazer, eu não tenho condições de fazer, porque eu neguei o nome do meu mestre. Mas Jesus vai para a pescaria, vai para a praia, encontra Pedro, depois de uma noite inteira tentando pescar, não pesca nada. Ia ter que passar na peixaria para arrumar um peixe para levar para casa, porque senão ia ser zoado pela sogra. Pedro tinha sogra, né? Meu genro, você está chegando em casa sem um peixe sequer. Sogra, fazer o quê? Passei a noite inteira tentando, não consegui nada. Pois é. Aí Jesus encontra Pedro e diz: vocês já pescaram tudo? Pescamos. Lance mais uma vez a rede. E aí vem aquele monte de peixe, por causa da palavra de Jesus. E eles reconhecem que é o Senhor que está ali. E ali, Jesus começa a conversar com Pedro, a dialogar com ele, e faz uma pergunta crucial, que é a pergunta da restauração. Guarde essa pergunta, meu irmão.
Guarde essa pergunta. Essa pergunta é o galo cantando na nossa consciência. É o cantar do galo na nossa consciência. Qual é a pergunta? Pedro, você me ama? Essa é a pergunta da restauração. Pedro, você me ama? 3 vezes. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Jesus lhe perguntou se ele o amava? 3 vezes. Para cada negação, Pedro teve que dar uma afirmação: eu te amo. Eu te amo. E na terceira pergunta, na primeira, na segunda e na terceira, Jesus termina essa série dizendo: Pedro, se você me ama, cuide das minhas ovelhas, cuide dos meus cordeiros, cuide do meu rebanho. Faça isso, Pedro. Faça isso. Aquele Pedro que nós encontramos na casa do sumo sacerdote, um Pedro que estava fracassado a viver uma vida completamente distante de Deus, mas Jesus o encontrou e o restaurou. Ali na praia, Jesus tratou os valores de Pedro. E nesse processo de restauração, em que Deus nos levanta dos nossos fracassos, Ele trata os nossos valores. A gente ama aquilo que é importante para nós. A gente ama aquilo que é importante para nós. Precisamos aceitar o tratamento do Senhor, assim como Pedro aceitou o tratamento de Jesus. E, pela graça do Senhor, Jesus disse a Pedro para segui-lo outra vez. Aquele Pedro que Jesus encontrou lá consertando as redes, consertando o barco, e Jesus lhe disse 3 anos antes: Pedro, siga-me. Agora, depois de ser confrontado, se de fato amava o Senhor, Jesus lhe disse outra vez: siga-me. Está lá em João capítulo 21. Siga-me outra vez. Jesus nos restaura, convidando a segui-lo de novo. Jesus nos restaura, convidando a ir com Ele outra vez. E Ele está fazendo isso com você nessa noite. Feche seus olhos e ore a Deus com a gente.